Começa agora o podcast Ambientalize, podcast voltado à contribuição da ONG Apoena em Presidente Epitácio. Olá, começa agora o terceiro episódio do Ambientalize. Eu me chamo Natália Feitosa e estarei hoje com a Pamela Lourenço para um bate-papo rico em informação com convidados especiais para falar sobre o Rio Paraná. Tudo bem, Pamela? Tudo ótimo. E com você, Natália? Tudo bem. Por aqui estamos muito animadas para conhecer os trabalhos e a história dos convidados de hoje. Hoje, quem está conosco é o professor, biólogo e doutor em aquicultura Rondinelli Salomão. Ele é um dos 3 representantes desta área no estado de São Paulo e o único em nossa região. Olá, Rondinelli, tudo bem? Fale um pouco sobre você e a sua profissão. Olá, tudo ótimo, Pamela. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para estar falando um pouquinho sobre esse tema tão importante que pauta a nossa região com uma grande influência. Então, só para situar os ouvintes aí, sou professor aqui da UNOeste, tenho a formação em aquicultura, meu doutorado em aquicultura. Já atuo nessa área por mais de 10 anos e atualmente eu trabalho voltado com a parte de pesquisa em organismos aquáticos, principalmente no que tange a questão das pisciculturas regionais aqui, tanto as tradicionais de tanque escavado, como as pisciculturas aí de tanques redes, que são as que são implantadas nos rios aí das nossas regiões. E também conversamos pessoalmente com José Nascimento. Ele é pescador e morador da comunidade ribeirinha em Presidente Epitácio. Além dessa entrevista realizada presencialmente com José, diretamente de Presidente Epitácio, compartilhamos no nosso Instagram, @podcastambientalize, os principais conteúdos sobre a visita ao município. Nos acompanhe por lá para ficar por dentro dos bastidores do podcast e interagir conosco. Nesse momento, vamos falar de uma parte mais técnica, que envolve os organismos aquáticos, unidades de conservação, poluição das águas, o nível do rio e a transposição dos peixes. Em no segundo momento, vamos ouvir o depoimento do José, que é morador ribeirinho. Ele vai falar sobre a sua relação com o Rio Paraná e a Apoena. Então, bora começar esse episódio? Hoje, vamos falar sobre o Rio Paraná e a sua importância para a comunidade, as atividades econômicas que englobam a pesca, piracema, transposição de peixes, formação do lago, unidades de conservação e os parques ecológicos. Segundo o dado da Prefeitura de Panorama, o Rio Paraná é formado pela confluência dos rios Paranaíba e Grande. O Rio Paraná é o segundo em extensão na América do Sul, com 4.880 quilômetros, sendo o 10º do mundo em vazão. Sua bacia abrange mais de 10% do território nacional, incluindo parte dos estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. Seus principais tributários são os rios Tietê, Paranapanema, Iguaçu e Paraguai. Com a construção da hidrelétrica, o rio, que era de água corrente, passou para um rio de águas semiparadas. Isso trouxe grandes problemas para o período de reprodução dos peixes, a piracema. Isso também refletiu na economia de Presidente Epitácio, porque os pescadores viviam da pesca desses peixes nobres, como, por exemplo, corimba, lambari, o tucunaré e a tilápia, que precisam da correnteza para se procriar, e eles praticamente desapareceram. Então, foram perdidas ilhas, fauna e uma unidade de conservação, a antiga Lagoa São Paulo. Rondinelli, o leito do Rio Paraná aumentou em 9 vezes, e isso refletiu em impactos físicos, socioambientais e biológicos. Quais foram os principais danos sofridos pelas espécies dulcícolas e como isso afetou a biodiversidade? Com o represamento desse rio, as espécies ditas de piracema, que são aquelas espécies migratórias, que necessitam de transcorrer um grande percurso até a sua foz para fazer o processo de desova, com os barramentos elas acabam sendo interrompidas. E, consequentemente, a quantidade de indivíduos no ambiente ela acaba diminuindo. E ainda tem a questão
da pressão sobre a pesca também. Então você tem os indivíduos que não estão conseguindo realizar seu processo reprodutivo natural, né? E consequentemente você tem também a pesca extrativista no local. Então o barramento, além de impedir que esses animais eles consigam seu fluxo natural, ele também propicia a predação desses animais nesse entorno desse barramento, né? Então nessas proximidades. Então acaba tendo um impacto muito grande, né? E não só isso, né? Com a formação dos lagos, esse processo ele acaba impactando em toda a fauna e flora da região, porque ela acaba suprimindo uma grande área, né, de vegetação e, consequentemente, mudando toda a fitofisionomia do ambiente, daquele bioma. E todas as espécies que ali estavam vivendo, elas têm que se adequar a essa nova realidade e muitas delas não conseguem. Rondinelli, qual é a importância das unidades de conservação e dos parques ecológicos no processo de proteção ambiental? A criação dos parques, ela surge, né, com esse intuito, de fato, de proteger as espécies. Então, uma vez que você cria o parque, você cria uma área onde ela não pode ser mais degradada, teoricamente falando, né? Então, ela fica protegida e, consequentemente, todas as espécies que dependem daquele local para sobrevivência, elas usam aquele local como refúgio. E ali elas conseguem se perpetuar, se manterem vivas, mesmo que numa população pequena, porque acaba que a densidade do local, a extensidão, né, do local, ela acaba limitando também as populações, né? Mas você cria um ambiente ainda que essas espécies elas conseguem ter um refúgio, um abrigo, né, um local onde elas possam caçar, se alimentar, nidificar, né, e consequentemente se manterem vivas ali por um período. Então você acaba, com a criação do parque, você acaba propiciando toda uma restauração ecológica, tanto da parte vegetal quanto da parte animal, e isso daí, né, traz, né, para a população de uma forma geral, né, que acaba sendo de uma forma indireta, né, um benefício também, que é justamente, né, o controle do nosso microclima regional. Então é de suma importância, né, a criação de parques e a preservação, não só a criação do parque, né, mas é importante salientar que a gente precisa também preservar esses parques, proteger, criar políticas, né, que protejam de fato, né, qualquer tipo de intervenção nesse local e punir com o rigor da lei, né, quem realmente queira transgredir, né, essas leis aí que a gente tem, né, de proteção. E o Rio Paraná, qual a importância dele para a preservação das espécies aquáticas? O Rio Paraná ele tem uma grande importância na preservação, né, porque as espécies que hoje estão lá presentes, a grande maioria, elas já estão aclimatadas àquela nova situação de represamento, né? Então, mas se você pegar o fator, né, de seca que hoje a gente está vivendo, né, e as usinas elas restringindo essa dispensa de água, esse volume de água para baixo da barragem, né, isso daí acaba causando um impacto muito grande. Então o Rio Paraná ele não tem somente uma importância na preservação de espécies aquáticas, mas também de toda a população ao seu entorno, né? Então seja população ribeirinha, seja população de animais, população de vegetação, né? Então toda uma comunidade que vive aquele entorno, ela acaba sendo impactada de uma forma direta ou indireta, né, pelo uso dessas águas. E uma vez que esse ambiente ele está sendo degradado, que ele está sofrendo impacto ecológico, né, toda essa comunidade vai pagar futuramente, né? E a gente já está vendo isso daí hoje, né, por conta dessa seca que é histórica. Então faz 97 anos que a gente não tem uma seca desse patamar tão drástica, né? Então aí a população realmente sente, né, que realmente a gente tem que preservar o ambiente, e uma forma de preservar o Paranazão é preservando justamente seus afluentes, né? Então é onde que esses parques acabam se concentrando também. Rondinelli, o nível do rio está baixo. Isso é uma questão preocupante? Quais os impactos ambientais isso pode acarretar? O nível do rio estando baixo é muito preocupante, né? É ligar um sinal de alerta aí, para que sejam feitas políticas, né, de resguardo dessas águas. E o impacto que isso causa,
né, não é só ecológico, é financeiro também. Né? Então, se a gente pegar o ecológico, ele fica muito lúdico, né? A população acaba não se ligando tanto a isso. Mas quando você parte para esse impacto financeiro que essa seca ela pode causar, né, principalmente na agricultura, né, na pecuária, na própria atividade aquícola dos pescadores, se vocês entrevistaram um ribeirinho, né, e ele afirma que essas espécies de peixes elas estão acabando, elas estão sumindo. Né, então isso traz um impacto financeiro, né, traz um impacto social muito grande essa seca, não é só ambiental, né, é uma coisa em cascata, em cadeia. Então uma coisa vai puxando a outra, né, e se esse rio continuar nessa tendência a secar, né, o impacto que a gente vai ter aqui é inestimável. Hoje, quais são as principais espécies existentes no Rio Paraná? Hoje a gente tem, né, espécies tanto nativas, né, espécies endêmicas e espécies exóticas no Paraná. Dentro das espécies nativas, as principais que a gente tem é o pacu, o pintado, piau, a piapara, né, o próprio dourado, que é um peixe extremamente esportivo, que a galera gosta muito, né, dessa exploração turística, né, do turismo de pesca, né, eles buscam muito pela esportividade desse animal. O jaú, que é um peixe maravilhoso, tem uma força muito grande também, é um peixe importante para pesca. Dos endêmicos, né, que só existem naquela região, nós temos o lambari, né, de rabo amarelo, temos um cascudo também, uma espécie de cascudo também, que é dependente, só encontrada no Rio Paraná. Então esses represamentos também acabam impactando na reprodução dessas espécies. E das exóticas mais comuns que a gente tem é o tucunaré, a curvina e a tilápia. Como é realizado o manejo e a transposição de peixes? Atualmente a metodologia usada é a escadaria nas usinas, né, é a mais utilizada aí no quesito de transposição. Temos algumas usinas também com o uso de elevadores, mas quando a gente fala em transposição, temos que salientar que nenhuma delas é efetiva. Né? Apesar de você simular o ambiente do animal através de corredeiras, que são as escadarias, né, elas não têm uma efetividade comprovada cientificamente. Você observa que algumas espécies conseguem realmente escalonar essa escadaria, mas a grande maioria elas acabam não conseguindo fazer essa transposição. E aí acarreta naquele problema anterior que eu citei, né, que é exatamente a concentração desses animais, né, abaixo da usina, que aí você propicia, principalmente espécies predadoras, a predar esses animais, né, que são o seu alimento. Então você cria uma competição muito grande ali e uma alta taxa de mortalidade também. Né, teria que repensar em alguma coisa, né, mais efetiva, né, para conseguir fazer essa transposição. Hoje você acha que tem alguma solução para isso? Alguma coisa que funcionaria melhor do que essa transposição? Atualmente eu desconheço alguma tecnologia que tenha um benefício maior que a escadaria, né, porque a área em que eles represam, né, é muito grande. O ideal, né, vislumbrando um ideal sem interferir na produção da matriz energética brasileira, o ideal era fazer com que essas áreas alagadas elas fossem menores. Então elas representassem mais a influência do ciclo hidrológico do próprio rio. Então você pode fazer o barramento, né, mas até que ponto esse barramento ele tem que ser, né, mega, que neles são hoje. Se você pegar o exemplo da Sérgio Mota, é a hidrelétrica maior do Brasil. Né? Então, assim, até que ponto tem essa necessidade? Então, se você consegue simular, né, você faz o represamento e você consegue simular esse ambiente dos peixes, diminuir nessa área de represamento, né, consequentemente, você diminui o escalonamento dessas escadas, certo? Diminui a vazão, o volume de água, a pressão de água sobre os animais e, consequentemente, eles conseguiriam, né, fazendo essa transposição mais adequadamente. Rondinelli, como biólogo e especialista em zoologia de organismos aquáticos, você pode explicar para os ouvintes qual é a atuação do profissional dessa área? A área de zoologia de organismos aquáticos, ela atua muito buscando entendimento através da ciência de como que esses organismos, eles conseguem, né, se reproduzir,
né, como que esses organismos se diferenciam, porque os peixes são a espécie de vertebrados mais variada que a gente tem no mundo, né, chegando aproximadamente aí 29 mil espécies de peixes diferentes. Né, então nós temos uma grande diversidade desses organismos, né, como que esses organismos eles evoluem, certo? Então a área de zoologia ela vai abranger desde a parte reprodutiva desse animal, a parte de crescimento, desenvolvimento do animal, né, como também a parte de produção. Então você também pode atuar dentro da área na produção de organismos aquáticos, tanto eles na parte de peixes, né, como outras áreas também que ela acaba abrangendo. A Apoena desenvolve ações de preservação em torno do rio. Na sua opinião, qual é a contribuição da ONG no trabalho de preservação ambiental aqui na nossa região? A ONG Apoena, ela é de fator assim sumário, tem uma suma importância gigantesca, pois eles foram um dos pioneiros, né, nessa área de preservação, né, do Rio Paraná, naquela região. E foi graças também a ações da Apoena que foram criados, né, o Parque do Rio do Peixe e o Parque HPI, como uma forma de compensação pela construção da usina Sérgio Mota. Então a CESP, né, por pressão dessa instituição, né, da Apoena, ela acabou criando esses dois parques, hoje 2 parques estaduais, né, que têm suma importância, que são conhecidos como Pantaninho Paulista. Né, e se não fosse a criação desse parque, né, tanto do Rio do Peixe quanto do HPI, né, provavelmente nós teríamos já extinto localmente, né, o cervo do Pantanal, que é o único local que a gente encontra esse animal aqui no Oeste Paulista. Então, é de uma importância, assim, capital, né, digamos, a participação da Apoena, né, nessa preservação da biodiversidade do Oeste Paulista. Além da atuação das ONGs, de que forma a sociedade em geral pode contribuir para evitar a poluição do meio ambiente e principalmente dos rios? Olha, uma coisa que a gente sempre tem que salientar, que quando você vai para um meio, né, de área verde preservado, a única coisa que a gente deixa no local são nossos rastros, né, são nossas pegadas. A partir desse princípio, né, se a população ela tiver essa consciência, já ajuda muito. Né? Então, assim, você não deixar o lixo no local, né, dentro do ambiente urbano, você separar o que é orgânico do que é reciclável, né, são ações simples, né, como economizar água, economizar energia. Né? Então, essas ações simples elas já contribuem muito, né, quando a gente pega num volume, né, populacional para a preservação do ambiente. Né? Então, consequentemente, se a gente tiver essas pequenas atitudes, no compilado delas a gente consegue uma coisa muito grande. Né? Então, se você pega na parte da agricultura, né, o fazer o uso, né, consciente de defensivos agrícolas, né, também é uma coisa muito importante, porque esses defensivos eles acabam entrando dentro do ambiente aquático, né, e uma vez o ambiente aquático poluído, né, ele vai novamente retornar para a população que vive em terra. Né? Então a comunidade ela tem que ter essa ciência. Então tudo que você impacta no rio, ela retorna para você de uma forma direta ou indireta. Rondinelli, na sua opinião, a pauta ambiental está muito distante do cotidiano das pessoas? E por que isso acontece? Olha, antigamente eu poderia dizer que sim. Né? Hoje, por conta das mídias sociais, essa divulgação, né, mais massiva no ambiente de internet, ambiente online, né, essas informações elas estão chegando com maior clareza para a população. Temos ainda, né, um certo receio, uma certa restrição, né, das pessoas em relação a isso, né, porque, que nem eu falei assim, eles não entendem que o ambiente molda todo o seu entorno. Né, e uma vez o ambiente impactado, né, a sua qualidade de vida ela piora muito. Mas graças a alguns programas, né, exatamente um podcast que nem que vocês estão fazendo hoje, né, isso daí acaba tendo essa divulgação, né, acaba alcançando, né, a comunidade de uma forma geral, e isso daí cria uma consciência ecológica na população, né, e isso dá também um alento aí, né, pelo que a gente percebe de melhora. Sim, a gente vê um avanço, né, na questão das pautas na internet, uma cobrança social maior, né, comparado a anos atrás, mas ainda nós precisamos de muita consciência social, né, e responsabilidade.
Sim, é muito incipiente ainda essa informação, né? Mas estamos caminhando aí no caminho certo, estamos indo, né? Andando a passos lentos, mas é melhor andar do que ficar parado. Recebemos algumas participações através das redes sociais. Acompanhe a gente pelo Instagram, @podcastambientalize, onde divulgamos as informações sobre os episódios. A primeira pergunta veio de São Paulo e quem nos enviou foi a Luana Kelly da Silva. Obrigada, Luana, pela participação. Me chamo Luana Kelly da Silva, falo da cidade de São Paulo e sou graduanda em Geografia pela USP e educadora popular. A minha pergunta vai no sentido de, para além das questões envolvendo o aumento da temperatura do planeta e a intensificação do desmatamento, principalmente a partir da gestão do governo federal atual, o governo Bolsonaro, eu queria saber qual é a relação, direta ou indireta, da atuação do agronegócio para a intensificação da poluição e para o processo de diminuição do volume dos rios. Essa é uma pergunta, obrigado Luana, né? Essa é uma pergunta bastante ampla e complexa, tá? Que envolve muitos paradigmas aí, né? Mas tentando resumir, o agronegócio, ele acaba impactando, né, no volume hídrico, né, quando ele faz esse uso de forma irresponsável, né? Então, a partir do momento que você gera uma captação de água para a irrigação de uma lavoura e essa irrigação ela não está autorizada, aí você acaba causando, né, esse desvio e acaba causando um impacto aí grande. Mas o grande problema ainda do agronegócio é o uso indiscriminado de defensivos agrícolas. A partir do momento que você tem o uso consciente, esse impacto ele é diminuído. Mas quando você usa indiscriminadamente para a prevenção, né, de doenças aí na lavoura, aí sim você causa um grande impacto, né, ambiental. Esse volume, né, dos rios aí tem uma grande influência também, né, do agronegócio pelo desmatamento, né? Então, a partir do momento que você faz a supressão das matas ciliares, né, que protegem os rios, você acaba causando um assoreamento, né, nesses leitos e acaba diminuindo também, né, a profundidade desse leito. Então, é um conjunto de ações, né, que devem ser tomadas e levadas em consideração para minimizar, né, todo esse impacto, né, que toda e qualquer atividade, né, que o ser humano ele tem, acaba influenciando direto ou indiretamente no ambiente. José Aparecido Santos Nascimento é pescador e ribeirinho. Nascido em Três Lagoas e criado em Presidente Epitácio, atualmente trabalha com o ecoturismo, solução que encontrou após sua principal fonte de renda ser prejudicada por conta da construção da hidrelétrica Sérgio Mota. José, você lembra quando foi construída a hidrelétrica de Porto Primavera? Como ficou a vida das pessoas ribeirinhas diante da enchente do rio? Hoje, nós estamos num fracasso só por Deus. Falta água, falta peixe. Há 25 anos atrás, entre Epitácio, Teodoro Sampaio, Panorama e Paulo Serra, nós tínhamos a média de 2.000 a 2.200 pescador profissional. Hoje, profissional, entre essas áreas todinhas que eu estou falando, se você encontrar 300 é muito. O porquê? Deu desfalco na água, sobre excesso, porque eu senti, acabou o peixe, não tem peixe. Aí vem a poluição, só tem alga, mais nada. Você já arma a rede dentro de alga, não consegue. Eu era um pescador profissional, parei. Então hoje eu sou o quê? Eu sou guia turismo. Como morador da região e pescador, quais foram os principais impactos sofridos às margens do rio? Um levantamento sobre a criação peixe, não tem. Vem um pessoal da Água Viva, do Paraná, está aqui direto. Todo mês eles estão aqui mais eu. No final desse mês que entra agora em outubro, eles estão aqui para poder fazer nova pesquisa do peixe. Como é que tá? Não tem peixe. Sobre a criação, passarinho, está tendo muito. Várias qualidades que não tinha, hoje tem. Mas sobre a criação de peixe, pescador está sobrevivendo, por Deus, algum pescador, porque não tem peixe. E ficou difícil, né? Não tem água, não chove. E
e acesso prejudicou muito. Porque hoje aí tem muita gente, que nem eu mesmo entrei com danos morais. Perdi. E toda a vida eu vivi da água, do peixe. Então nós não teve condições. Aí, o que tem que fazer hoje? Eu trato da minha família sobre o motorzinho e o turismo que eu tenho. Você pode explicar como era o Rio Paraná alguns anos atrás e como ele é hoje? Olha, a história do Rio Paraná é o seguinte. Quando eu era molecote, assim, que ainda sou moleque, mas tô criado, sabe? Você ia na praia, passar arrastão, tinha fartura, o peixe, era demais. Hoje o Rio Paraná morreu, acabou. Você vê aí, ó, só tem degradação, que é a criação de mata, que é o Carrixi, o Guapé, e não tem mais água corrente. Então o Rio Paraná, para nós aqui, na nossa região de Epitácio aqui, o rio é morto. O rio morreu, depois que a CESP soltou as águas lá em cima e fechou o Sérgio Mota lá, que mudou o nome. Então depois que abriu a barragem, que montaram a barragem, acabou o nosso Rio Paraná. Ele hoje só tem nome, só para navegar. Então o que era o rio? Antigamente o rio era vivo, tinha vida. Era da onde o cara sobrevivia, porque tinha peixe. Hoje não tem mais nada, não tem água viva, não tem nada. A água está morta. Não tem mais como sobreviver do rio. Você vê até a navegação nossa, que era transporte fluvial, acabou. Não tem mais navegação. E eu sinto uma pena isso aí, porque é o seguinte. Eu vi a fartura no Rio Paraná e hoje vejo uma tristeza. Porque você vê, o cara só gasta e não tem recompensa das águas. E para encerrar esse bate-papo, fala pra gente qual é a sua relação com a Apoena e como você tem contribuído para a realização das atividades da ONG. Eu tenho até jornal com eles, que o Pito falou, ó, você tá lá para os Estados Unidos, você para lá da terra dele lá, né? E tem o jornal em casa e falou, ó, você já faz parte da nossa comitiva aqui, que é o seguinte, nós somos hoje uma família, você já faz parte da Apoena. Piloto nosso há muito tempo já, então o que você precisa? Ó, você sabe quem que veio aqui, tirou fotografia e falou assim, ó, nós precisamos ajudar o velho. Nós tem que trazer um apoio pro velho, porque ele tá aqui, tem que ajudar. Eu falei, ó, isso aí é um caos que vocês têm que entrar com recursos, que nem vocês estão aí, ó, o Peter e o Djalma, eu sei que tá lá em cima, sempre conversando com nós. Vocês têm que montar um projeto e lançar a gente no meio para ver o que tem que fazer, para melhorar. Está chegando ao fim a terceira edição do podcast Ambientalize. Foi um prazer conhecer o Rio Paraná, o Rio do Peixe e falar sobre eles neste programa. Gostaria de agradecer em nome de todos da equipe por esse encontro maravilhoso e de muito aprendizado. Rondinelli, muito obrigada pela sua participação e contribuição nesse episódio. Eu que agradeço novamente o convite e espero contribuir aí de fato com esse podcast. Agradeço também ao seu José pela participação. É o que eu tenho para dizer para vocês, isso aí, um prazer muito grande e imenso de vocês terem aparecido. Agradeço muito a Deus e o seu Djalma, que o Djalma é nosso. Obrigada, Pamela, pela companhia nesse episódio. Obrigada a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @podcastambientalize, para ficar por dentro dos próximos episódios. Até mais e tchau, tchau! Tchau e até breve! Esta produção é vinculada ao trabalho de conclusão de curso Ambientalize, a experiência do podcast institucional sobre a contribuição da Apoena em Presidente Epitácio, realizada junto à Escola de Comunicação e Estratégias Digitais da UNOeste, elaborada em seu laboratório de rádio com assistência técnica de Adriano Batista.